Gente, aí foi. Então, ó, só para a gente situar. Estudo do plano inclinado, pessoal, é o penúltimo assunto dentro do contexto das leis de Newton, tá? A gente fala de planos inclinados agora, faz uns estudos de caso em cima desse contexto, e aí depois vai ficar faltando uma parte de teoria que é a parte de força centrípeta. Então, pelo, pelo, pelo que eu estou acreditando, a gente consegue na semana que vem ou no máximo na outra encerrar o estudo das leis de Newton, tá bom? Dentro da mecânica. E aí, na sequência dessa frente, depois que a gente terminar toda a parte de leis de Newton, a gente vai falar sobre trabalho, energia cinética, energia potencial, que é quase que uma continuação desse assunto, né? Bom, então vamos falar um pouquinho do plano inclinado, gente. Como que a gente trabalha em situações onde a gente tem planos inclinados? Então, o modelo geral do exercício, ele vai trabalhar da seguinte forma. Você vai ter lá um planinho inclinado, tipo uma rampa, e um corpo ali posicionado em cima da rampa. Tá? Isso aqui é a situação mais simples que a gente tem. Evidentemente, aqui a gente pode trabalhar com ou sem o atrito, tá? A gente vai, primeiro vamos fazer um sem atrito, depois a gente põe com atrito, a gente vai deixando mais complexo. Mas vamos imaginar uma situação, a princípio, sem o atrito. Então, eu coloquei o objeto aqui, na rampa, e vou soltar. Na hora que eu soltar esse objeto, ele vai descer. Ele vai descer. Nesse sisteminha aqui de força, a gente pode identificar no corpo duas forcinhas agindo nele. A primeira delas é a força-peso. Pronto. A força-peso, que é feita pela Terra sobre o corpo, ela tende a levar o corpo para baixo. Levar o corpo para baixo. Além da força-peso, a gente tem também a força de contato do corpo com o chão, que a gente vai chamar de força normal. Nossa boa e velha normalzinha. Aqui, tá? Se não tiver atrito, essas são no mínimo as duas forças que estão agindo no corpo. Beleza. Aí eu vou soltar o corpo. A hora que eu solto o corpo, ele vai descer. Imagina que ele estava no repouso, né? Tá parado aqui. A hora que eu solto o corpo, ele sai do repouso e começa a acelerar para baixo. Então, ele vai ter uma aceleração para baixo. Tá bom? E aí é que começa a nossa situação, pessoal. Por quê? Se você olhar para peso e normal, nenhuma dessas forças está atuando na direção da aceleração. Por que essa percepção é importante, pessoal? Porque se o corpo está acelerando, tem que ter uma força atuando para ele acelerar. O que eu quero dizer em forma mais clara é a seguinte: se o corpo está acelerando para baixo, pessoal, é porque a força resultante está para baixo. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, tem que haver aqui nesse contexto alguma força que esteja puxando ele na mesma direção da aceleração. Aí você fala assim, tá, mas eu não estou vendo força nenhuma, professor. É aí que a gente então vai usar um truque. Para a gente conseguir explicar essa situação, a gente vai ter que decompor uma das duas forças que estão atuando aqui, ó, ou o peso ou a normal. Qual força eu vou decompor? Bom, aí depende. Nesse caso, a gente vai pensar o seguinte: conforme o corpo vai descer, ele vai percorrer uma trajetória, que é essa daqui, ó. Dá uma olhadinha nessa trajetória que eu estou colocando aqui, ó. Essa daqui é a trajetória que o corpo vai descer, não é? Se essa é a trajetória que o corpo vai descer, pessoal, eu vou falar que essa trajetória é o meu eixo X. Eu vou criar dentro do meu corpo, não dentro do corpo, né, mas no meu sistema, eu vou criar um eixo cartesiano, de tal maneira que o meu eixo horizontal, que seria o eixo X, é o eixo que o corpo está descendo, ok? Ah, mas por que que esse é o eixo X, professor? Porque é o eixo do movimento do corpo. Eu vou escolher o eixo em que o corpo anda
como se ele fosse o x do meu cartesiano. E, obviamente, o eixo y ele precisa estar perpendicular ao x. Então, se você escolher o x para fazer assim, ó, o y ele tem que ser assim. Então, eu vou colocar um eixo y aqui, ó. Eu crio um sistema de referências XY só para conseguir decompor a força. Então, eu vou escrever aqui, ó. Isso aqui é um sistema XY, sistema XY, utilizado para decompor o peso. Para decompor o peso. O peso, que é uma força que a gente raramente decompõe, né? Estranho, até porque normalmente a gente decompõe outras forças. Forças que são aplicadas no corpo, às vezes a gente decompõe uma tração numa corda. Agora, decompor peso não é uma coisa comum, né? Nesse caso faz sentido decompor o peso. Por quê? Porque eu preciso criar uma forma de explicar essa aceleração. Aí você fala, tá, mas Danilo, e como que você vai decompor o peso e explicar a aceleração ao mesmo tempo? Vamos lá. O peso está aqui, ó. Observa que no meu sistema de coordenadas, né? Ele não está nem no eixo X, nem no eixo Y, certo? Então eu vou decompor. Para decompor, o que que eu faço? Eu vou fazer duas projeções. Está aqui o vetor do peso, ó. Eu vou fazer uma projeção do vetor peso no eixo X. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Ó. Vou chamar isso aqui de PX. Ó, PX. Tá? Beleza? E aí eu vou fazer assim. Do mesmo jeito que eu decompus o peso no eixo X, eu fiz uma projeção do vetor no eixo X, eu faço uma projeção do vetor no eixo Y. Eu faço uma projeção do vetor no eixo Y. E aí eu crio um outro peso aqui. PY. Pronto. Então, qual é a novidade, né? Quando eu trabalho com planos inclinados. Ao invés de eu trabalhar com a força peso, como normalmente a gente trabalha, a gente sempre vai olhar para peso e enxergar duas partes desse peso, duas componentes, duas frações desse peso. Uma parte que vai descer com o corpo, essa componente PX, ó, é de fato a componente que está acelerando o corpo, ó. Quando eu consigo decompor o peso, eu percebo que ela está acelerando. Só que além disso, no plano inclinado, o peso tem uma outra função, que vai ser justamente a função que vai importar no atrito, que é esse PY. O que que esse PY faz? Esse PY, pessoal, ele mantém o corpo preso na superfície. É uma força de pressão aqui. Igual a força que um corpo faz na cadeira. Vocês estão sentados na cadeira. Vocês estão fazendo uma força na cadeira. No caso de vocês estão numa superfície horizontal. A força que vocês estão fazendo na cadeira é o peso de vocês, né? Aqui é uma parte do peso. Essa componente PY aqui, ó, tá? Ela é a componente que vai grudar o corpo na superfície. Beleza? Vamos escrever coisas aqui. Vamos lá. PX. PX. Componente PX do peso. A componente horizontal. Horizontal. Acelera o corpo ao longo da superfície. Tá bem? A superfície. Componente horizontal acelera o corpo pela superfície. Deixa um espacinho aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter que escrever a fórmula desse peso, tá? Que aqui tem um probleminha. Só que eu também tenho o PY. O PY a gente não pode não falar dela também, porque ela vai ser importante, tá? Para o PY, gente, deixa eu colocar aqui, vai. PY, não, vou colocar aqui. PY, componente vertical do peso, vertical do peso,
atua diretamente na força normal. Normal. Veja por quê, pessoal. Dá uma olhadinha aqui no desenho, ó. A hora que eu fiz a decomposição do peso, Px, Py, o que que aconteceu? A projeção do meu peso no eixo y, ela deu para mim uma força que tem a mesma direção e sentido oposto à normal, tá vendo? Perceberam isso? Então, na verdade, a normal é uma força que o plano faz no corpo, concorda? Força normal ela está fazendo no corpo. Só que ela está anulando o PY. Por que que ela está anulando o PY, gente? Porque a aceleração está para cá. A aceleração não está nesse eixo, concorda? Se a aceleração não está no eixo Y, é porque essas forças precisam se anular. Então, ó, como é que eu explico o movimento desse corpo, né? Pensando nas leis de Newton. Eu vou dizer, ó, calma. Eu vou dizer assim, olha, o PY, ele tem o mesmo módulo que a normal, nesse caso. O PY tem o mesmo módulo que a normal, ok? Aí, a coisa é meio simples no sentido de que se- é, você só vai se preocupar com essa maldição aqui, ó, quando o exercício tiver atrito. Quando o exercício não tiver atrito, essa normal não faz a mínima diferença, tá? É, E o PX, que faz o quê? O PX bonitão é a força resultante. Então, ó, quem acelera de fato o corpo para baixo, nesse caso, não é o peso. É uma parte do peso. É o PX. Tá? Então, a grande diferença no plano inclinado é que, na verdade, são duas, né? Primeira, a força que vai acelerar o corpo para baixo não é sempre o peso, é uma componente do peso. E tomar muito cuidado, porque existe uma componente do peso que aperta o corpo contra o piso. Essa componente ela vai refletir na normal, tá? Esses são os cuidados que a gente vai ter ao longo dos exemplos. Como é que a gente calcula esses P's? Vamos falar sobre esses P's chatos aqui. Os valores dele, pessoal, deles, vou escrever assim, ó. Os módulos, os módulos de Px e Py dependem da inclinação do plano. Dependem da opa, inclinação do plano. Opa, tá. Vamos fazer alguns testes antes da gente escrever as fórmulas, para a gente pensar antes de fazer conta, tá? Os valores de Px e Py dependem da inclinação do plano. Hum, Quando eu falo da inclinação do plano, pessoal, a gente está falando deste ângulo aqui, concorda? Ângulos maiores, ângulos menores. Ah, lembrando uma coisa. Esse θ, gurizada, ele precisa estar entre 0 e 90 graus, tá? Que faz sentido. Para pensar que vocês vão entender, ó. Se eu estou trabalhando com um plano que é inclinado, ele tem que ter no mínimo uma inclinaçãozinha, nem que seja de 1 grau, ok? E o máximo que um plano inclinado pode inclinar é o ponto de ele virar uma parede. Então nós estamos trabalhando nesse intervalo, né? Coisas maiores do que 0 e coisas menores que 90. Tudo bem? Essa percepção ela é fundamental para você entender que esses valores não são constantes. Vou repetir essa frase, ó. Olhando para o θ e olhando para como esse Px e esse Py estão, a gente pode tentar deduzir que esses valores não são constantes. Eles dependem do quão inclinado estará o plano, né? Por exemplo, vamos imaginar que meu braço vai representar o plano, tá? E aí eu vou colocar um corpo aqui. Pronto. A partir do momento que a gente coloca o corpo aqui, passa a agir nele, opa, um Px e um Py. Então tá aqui, ó. Tudo bem? Ô, gente, se tá agindo um PX aqui, por que que o corpo não tá deslizando no meu braço? Porque tem atrito.
Mas ele está quase deslizando aqui, eu estou sentindo, ele está quase deslizando. Se não tivesse atrito, isso aqui já tinha escorregado. Faz hora. Faz sentido isso? Agora para pensar uma coisa. Quanto mais inclinado for, maior a chance dele cair. Por quê? Porque o PX vai aumentando. Exatamente. Se você começa a inclinar ele demais, assim, ó, o PX, ó, chegou uma hora que o PX venceu o atrito. Ele caiu. Então é muito importante que a gente entenda, primeiro, qualitativamente, né, sem a fórmula. Quanto maior o ângulo, maior o PX. Vou escrever isso aqui, ó. Quanto maior o θ, vírgula, maior o PX. O valor desse PX ele vai crescendo com a inclinação do ângulo, com o aumento desse ângulo, tá, pessoal? Em contrapartida, o PY é o contrário, é o oposto. Por quê? O PY é uma força de pressão aqui, não é? Certo? Pensa o seguinte, ó. Quando o plano está horizontal, o peso e a normal se equilibram. Então, nesse caso, a normal é igual ao peso. Só que o que que acontece? Se eu for começar a inclinar o meu braço assim, ó, eu percebo que o corpo ele tende a começar a deslocar, tá? Nesse caso, se eu inclinar demais, o corpo pode chegar até a tombar. Aqui, ó. Se eu faço isso aqui, o corpo tomba. O que que acontece se eu se eu inclinar tanto isso aqui, que isso aqui vira uma parede? O corpo simplesmente desliza. Então, essa força de contato, gente, ela é uma força que é muito maior quando o plano está assim, ó. Enquanto o plano está quase horizontal, o corpo está bem apoiado no plano. À medida que você vai fazendo isso, o corpo vai tendendo a se descolar da superfície. Então o PY ele segue o caminho oposto ao PX. Por quê? Enquanto você vai inclinando, o PX vai se tornando mais forte e o PY vai se tornando mais fraco. Quando eu vou desinclinando, é o contrário. Se o plano vai ficando menos inclinado assim, ó, o PX vai deixando de ficar forte e o PY vai ficando cada vez mais forte. Então, eu vou escrever aqui, ó, quanto menor o θ, maior PY. Tá bem até aqui? Essa análise antes da fórmula, gente, ela é fundamental para uma eventualidade da questão ser uma questão teórica, tá? Né, só para a gente alinhar a explicação para ter certeza que todo mundo entendeu. Pensa se você sabe responder essa pergunta, ó. Por que que quanto maior a inclinação, maior a probabilidade do corpo escorregar? Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Por que que quanto maior a inclinação, maior a probabilidade do corpo escorregar? De vencer o atrito, é isso aí. É basicamente isso. PX vence o atrito quando ocorre. E é muito engraçado porque, num plano com atrito, a gente vai discutir isso daqui a pouco, o PX tem que vencer o atrito. E o atrito, por sua vez, é dependente de quem? Não é normal. Por sua vez, é igual ao. Entenderam? Esse raciocínio é que tem que ser tomado cuidado com o atrito. O atrito vai ser vencido pelo PX, beleza. Mas aí o atrito depende da normal, que por sua vez depende do PY. Então é uma coisa meio, é uma reação meio que em cadeia. Por quê? Se o plano está muito inclinado, se o plano está muito inclinado, o PX é grande e a normal tende a ser pequena. Então o plano muito inclinado, ele vai fazendo com que o corpo perca atrito, tá? Beleza? Bom, a parte da fórmula, a gente precisa criar então fórmulas cujo valor de Px e Py dependa do ângulo que você tem. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá da matemática o círculo trigonométrico.
Qual é a melhor maneira de você expressar uma medida que varie com ângulo? É usando senos e cossenos, tá? No círculo trigonométrico, pessoal, só lembrando para a gente entender o contexto do plano inclinado, no círculo trigonométrico, o que que é um círculo trigonométrico, na verdade? É um plano cartesiano, tá? Onde isso aqui é um eixo, isso aqui é um outro eixo. E esse plano cartesiano ele tem uma particularidade. O raio dele é um aqui na circunferência. Então aqui é mais um, aqui é menos um, aqui é mais um, aqui é menos um. Então, por exemplo, você pode escolher qualquer ponto. Por exemplo, eu vou escolher um ponto aqui, ó, na circunferência. Aí eu posso projetar esse ponto aqui e aqui, concorda? Qualquer ponto que eu escolha na circunferência eu posso projetar. Agora, qual é a utilidade disso na matemática, né? Daqui até aqui eu tenho um arco, ó. Tudo bem? Isso aqui é um arco. Esse arco, ele tem um ângulo associado a ele, chamado de θ, que pode muito bem ser entendido como a inclinação do meu plano, certo? Tudo bem. Agora, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor aqui, desse ponto na circunferência, e projetar ele no eixo x e no eixo y. Aqui, ó. No eixo x e no eixo y. Quando eu faço essa projeção desse ponto no eixo x e no ponto y, eu tenho duas coisas. Eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo esse segmentozinho aqui, ó? Quando mede esse segmento? Esse segmento é o que a matemática chama do cosseno do ângulo. Então, assim, tecnicamente, né, o que que é o cosseno de um ângulo? É a projeção daquele ângulo no círculo trigonométrico de raio 1. Por exemplo, se esse ângulo aqui for 45 graus, isso aqui mede quanto, mais ou menos? Raiz de 2 sobre 2. Se esse ângulo for 60 graus, isso aqui vale quanto? Cosseno de 60 meio. Entenderam? Por isso que a gente fala que o cosseno ele nunca pode dar maior que 1, gente. Inclusive, para o cosseno dar 1, quanto tem que ser esse ângulo aqui? Zero. Você tem que tentar imaginar uma coisa na sua cabeça. Tenta imaginar que essa figura, ela é animada. Tem animação própria. Então, imagina essa merda aqui fazendo isso, ó. Tá? Imagina essa bolinha fazendo isso. Imaginou? Enquanto essa bolinha faz isso, o que que acontece com esse segmento aqui, ó? A bolinha está fazendo isso. Ele fica fazendo isso, ó. Por exemplo, quando a bolinha está aqui, o cosseno é zero. Quando a bolinha está para cá, o cosseno é negativo. Então o cosseno ele fica fazendo isso. Cada vez que a bolinha faz isso, ó, uou, pum, o que que o cosseno faz? Uém, uém. Ele fica oscilando aqui. E o seno bonitão está onde? Seno sem sono em pé. Ó, esse aqui é o seno. Senão, seno de θ. Tá ali, ó. O seno também vai mudando. E o que que é interessante nesse. Não sei se vocês conseguem perceber isso pensando nessa ideia de animação. Quando um vai ficando grande, o outro vai ficando pequeno. Por exemplo, ó, pega esse ângulo aqui e desce ele para cá, ó, bem pertinho aqui do zero. Conforme esse ângulo desce para cá, o que que acontece com essa coisa preta aqui? Aumenta. E a vermelha? Diminui. Entenderam? É daqui que vem aquela maldição do seno e do cosseno. Eu vou usar essas porcarias aqui para calcular o px e o py. Porque qual que é o meu raciocínio? O px, ele aumenta com a inclinação, não é? Px, ele aumenta com a inclinação. Qual dos dois aumenta com a inclinação, o seno ou o cosseno? Então é ele. Então é ele que eu vou pegar para mim. É ele que eu vou pegar para mim. Ó, eu vou falar aqui, o px, ele é igual ao p multiplicado pelo seno do ângulo. Ah, é por isso que vem o seno na fórmula, exatamente, é por isso. Eu tenho que representar o px, pessoal, com uma variável que aumente conforme o ângulo aumenta. Então escolhemos o seno para fazer isso, tá?
E, obviamente, o que que sobrou para o PY? O cosseno, né? Veja como vai fazer sentido. Eu quero o PY, é uma força que fica menor quando o ângulo aumenta. Então, conforme você vai inclinando o ângulo, o θ vai aumentando. Então, eu quero o cosseno para ele. O PY, opa, o PY é o P cosseno de θ. Pronto, tá aqui, tá? Então, a grande novidade quando eu trabalho com plano inclinado é essa, gente. O resto a gente continua aplicando primeira lei, aplicando segunda lei. O que que é importante ter sempre em mente? Apareceu um plano inclinado, a primeira coisa que você vai fazer, olhar para o peso e já decompõe, tá? A gente não vai usar em nenhum cálculo de plano inclinado, pelo menos me lembre, o peso na sua forma integral. A gente vai sempre conectar ele, conectar não, decompor em componentes horizontal e vertical, tá? O que que a gente pode calcular com isso? Cara, tem um monte de situações. Então vamos começar a fazer cálculos agora. Cálculos importantes. O primeiro cálculo que a gente precisa aprender a fazer, que é o básico do básico, é o seguinte: como é que eu calculo a aceleração desse maluco? Tá, beleza. Eu quero calcular o valor da aceleração, porque, por exemplo, o exercício ele pode te propor uma situação onde você precise, sei lá, usar uma equação de movimento uniformemente variado. O cara te dá o comprimento da rampa e pergunta assim: ah, qual que é a velocidade com que ele vai chegar na rampa ali? Eu vou ter que usar um vovô ateu, tá? Então, ó, o primeiro cálculo é a aceleração do corpo. Bom, gente, quando o corpo está sem atrito, é bem tranquilo. Depois, com atrito, a gente vai colocar uns exemplos mais complexos. Mas vamos lá. Por que que sem atrito é tranquilo de você trabalhar? Pelo seguinte, ó. Volta aqui. Se o corpo está sem atrito, essas são as únicas forças que estão atuando nele. O PY anula a normal, beleza? E o PX passa a ser a força resultante. Então eu vou pegar essa conta e vou desenvolver. Ó, PX igual a massa vezes a aceleração. E aqui vai acontecer uma coisa que a gente já sabe, mas não deixa de ser surpreendente, pelo menos eu acho. No lugar do PX, eu vou substituir isso aqui, ó. PX é P seno de θ. Isso é igual a M vezes A. O que eu posso fazer aqui ainda é abrir o peso. Eu posso abrir o peso. Eu vou cair. Mexe com quem tá aqui. Eu vou abrir o peso aqui. Então vai ficar mg seno de θ igual a M. Pronto. Tá bom? Olha só, isso aqui que eu estava falando, ó, corta a massa. O que significa cortar a massa dentro desse contexto? Tem um significado físico para isso. A aceleração do corpo não depende da massa dele. Você pode soltar daquele plano inclinado o corpo que você quiser. Ele pode ter uma massa grande, uma massa pequena. Quando você soltar, a aceleração dele vai ser G seno de θ. Para qualquer corpo, tá? Igual acontece na queda livre, de uma certa maneira, né? Na queda livre, quando você solta qualquer corpo, ele sempre acelera com G. No plano inclinado, ele vai acelerar com G seno θ, tá? Conforme esse plano vai ficando menos inclinado, essa aceleração vai tendendo a zero. Faz sentido isso que eu falei, ó? Plano menos inclinado, a aceleração tende para zero. Plano mais inclinado, a aceleração tende para quanto? Não, não é para 1, não é para 10, exatamente. Ela tende a 1 vezes g, ela tende a 10. Quanto mais vertical tá,
mais próximo de 10 estará a aceleração, que faz todo sentido, né? Tá ficando vertical, tá ficando igual uma queda livre. Quanto mais horizontal está o plano, menor é a aceleração, tá bom? Isso tudo pode ser questão mesmo de teoria. O cara pode fazer essas perguntas sem fazer conta, né? Tá? Por isso que é importante entender o contexto antes de sair fazendo as contas. Vamos pegar aqui um exemplo. Agora vamos fazer conta, tá, gente? Vamos começar a fazer conta. Vê se vocês querem fazer alguma pergunta até aqui. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem aqui, tá bem? Se esse aqui ficar bom. Não, aqui tá bom. Peraí. Acho melhor aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Ó, eu vou usar o mesmo desenho do canto do quadro, pessoal, porque por enquanto não vai ter atrito, então eu vou usar aquele ali, tá? Então imagina exatamente a situação que a gente acabou de descrever aqui, com as seguintes com as seguintes informações. Ó, o meu corpo que eu posicionei ali em cima do bloco, do plano, ele tem massa de 1 kg, tá? Não tem atrito, ainda não tem atrito, sem atrito. Eu quero, vamos supor, vou colocar uma distânciazinha aqui nessa rampa, vai. Vamos meter uns 10 metros, vai. Pronto. Então, olha só. Imagina que o corpo ele foi posicionado em cima da rampa, tá? Nessa posiçãozinha aqui, essa rampa ela tem um comprimento ali de 10 metros, beleza? E a massa dele é 1 kg. Vamos supor que eu conheça o seno e o cosseno, tá bom? Dos ângulos. Que isso é, obviamente, o exercício vai te fornecer, tá, gente? O seno e o cosseno são dados que você não tem como não. Você não tem como resolver a questão se ele não te der, tá? E aí, o que que eu queria saber, na real? Eu queria saber qual a velocidade com a qual ele chega ali no finalzinho da rampa, considerando que ele partiu do repouso, tá? Então, o corpo foi abandonado em cima de uma rampa sem atrito, e a partir desse momento ele passa a deslizar durante 10 metros. Calcule a velocidade final do corpo, sabendo que ele partiu do repouso, tá? Esse é um exemplinho bem básico para a gente começar a trabalhar. Bom, se o corpo está deslizando, ele está na segunda lei, né? Ele está na segunda lei. Se ele está na segunda lei, a força resultante é o Px. Igualzinho a gente fez ali, certo? O peso vai anular a força normal, e aí a força que empurra o cara para baixo é o Px. Sabendo o que é o Px, eu posso. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é a seguinte: se o corpo tem uma força resultante, é porque ele tem uma aceleração. Se ele tem uma aceleração, ele está em move, M-U-V. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar achar a aceleração dele e meter um Torricelli aqui, ó. Porque ele quer a velocidade final, ele falou que a velocidade inicial é zero, eu tenho ΔS, mas eu não tenho tempo, então eu vou usar um Torricelli, mas eu vou precisar da aceleração primeiro, tá? Então, ó, a gente acabou de falar aqui, mg seno θ igual a ma. Nesse caso, a gente nem precisava da massa, tá vendo? Mesmo o cara dando a massa, eu nem precisava dela, fazer conta. Então, a minha aceleração vai ficar igual a g vezes o seno do θ. Então, a minha aceleração vai ficar 10 vezes o seno de θ, que vale 0,6. Pronto. Aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Achamos ela. Achando a aceleração, aí o cara pode perguntar qualquer coisa de move que a gente responde. Aqui, eu quero, perdão, eu quero a velocidade final. Peraí que a câmera tá meio zareia. Aí, voltou, voltou. Ai, poxa, peraí. Eu acho que com esse número que eu inventei, pessoal, não vai dar conta exata, tá?
Mas tudo bem. Vamos lá. V quadrado é igual a V zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o delta S. Ó. Supondo que o corpo partiu do repouso, isso aqui vai embora. Tchau. Então fica V quadrado igual duas vezes o A, que é 6, vezes o delta S que eu escolhi, que é 10. V ao quadrado dá 120. 120. O que que dá para... Dá para tirar alguma coisa da raiz? Só o 2, né? 4 vezes 30 dá 2 raiz de 30, né? Será que isso... bom, se alguém achar uma raiz mais fácil, acho que não dá. 630, não dá. 48 não dá, não dá. Tá bom? Beleza? Esse é o mais facinho, tipo, sem atrito. Agora vamos começar a colocar coisas nesse, nesses exemplos agora. Vamos colocar um exemplo com atrito agora. Peraí. Não, deixa eu fazer aqui. Vou esperar vocês copiarem, principalmente o pessoal de casa aí. Aí eu vou lá para outro cantinho, tá? Oi. Uhum, uhum. Então, nesse caso, não dá para fazer com energia porque tem um problema. Para eu conseguir calcular a velocidade dele aqui por energia, eu preciso saber essa altura, ó. Se bem que até dá. Se você sabe o seno e o cosseno, você sabe a altura, aí você vai para um outro caminho, que é se o sistema é conservativo, porque o que me garante que o sistema é conservativo é que não tem atrito, né? Aí eu faço o quê? Eu igualo essa energia mecânica, desculpa, eu falo que a energia potencial daqui é igual à cinética daqui. Então sai também, tá? É mais elegante, inclusive, essa forma de fazer. É elegante, não sei por que eu falei essa palavra, tá? Beleza? Vamos botar um atritinho, vai. Depois a gente coloca mola, polia. Vamos embora. E lá vamos nós. Oi. Depende, né? Se ele pode estar ou na segunda ou na primeira. Se ele está na primeira, por exemplo, com atrito, ele pode estar na primeira. Aí ele não tem aceleração. Eu vou fazer um caso da primeira aqui. Pra gente... É que naquela situação não tem como ele estar na primeira lei. Ô, gente, aproveitando a pergunta da Mayra, que acho que é uma pergunta boa para a gente refletir juntos. Por que que nesse caso aqui, ó, ele não está na primeira lei? Porque ele tem uma força resultante. Esse que é o problema. O que vai diferenciar um corpo de estar na segunda ou na primeira lei é ele tem ou não tem força resultante. Se ele tem força resultante, gente, aí não tem mais acordo. Tem uma aceleração e ele está imóvel. Agora, qual que é o problema da questão do atrito? Quando eu ponho atrito, o que que pode acontecer aqui? Três possibilidades. Possibilidade número um, ele estar na iminência de movimento. Possibilidade número dois, ele estar se movimentando com velocidade constante. E possibilidade 3, estar se movimentando com aceleração. Vamos ver como que fica as leis de Newton para essas três possibilidades. Então agora o contexto é o seguinte, ó. Eu tenho peso, eu tenho normal e atrito. Opa, eu tenho normal aqui e o atrito. Agora a primeira decisão que a gente vai ter que tomar, gente. Eu vou desenhar o atrito para onde? Para baixo ou para cima? Para cima. Porque se eu soltar o corpo, ele tende a cair. O atrito ele vai sempre contrário à tendência do movimento. Então, se o cara está tendendo a ir para baixo, o atrito vem para cima. Então, fatizinho para cima. Tá aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu já sei calcular o px, p seno. Eu sei calcular o py, p cosseno. E eu preciso calcular o atrito. Ok? Então, ó. Susto. Então, ó. Primeira coisa, antes da gente ficar desenvolvendo as contas aqui, como que eu calcularia o atrito?
O atrito, então, ó, o PX é P seno θ. O PY é P cosseno θ, tá? Essas componentes estão aqui, ó. Aqui está o PY. E aqui está o PX. Opa, ó. Assim, ó. Tá? O FAT. Bom, o FAT, pessoal, vocês devem lembrar, é μ vezes a normal. Porque o FAT depende do contato. Tá? Por isso que é importante a gente lembrar daquela questão do que eu falei agora há pouco, do plano estar mais ou menos inclinado, né? Só que a normal, pessoal, no plano inclinado, ela é igual ao PY, ó. É igual ao PY, ela não é igual ao peso completo. Então, no lugar do normal, eu faço isso, ó, tá? Então eu tenho a força-peso, o PY, o FAT e a normal, tá? A normal e o FAT, eles vão se anular. Tá, calma devagar. Eles vão se anular por quê? Porque o corpo não vai nem subir, nem descer para essa direção aqui. O corpo ele vai acelerar, né? Então, isto e isto, aqui, beleza? Então, ó, você vê que não mudou muito, né? Sem atrito com atrito. A única diferença, na verdade, é que agora a minha força resultante, ela é o PX menos o FAT, tá? Então, o que que diferencia um plano sem de um plano com atrito a princípio? A força resultante. Sem atrito, só o PX. Com atrito, PX menos FAT. Agora, qual que é a treta? Essa conta pode dar zero ou não. E é isso que vai definir se o corpo está descendo com velocidade constante, ou se ele está acelerando, ou se ele está parado. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que no meu sistema eu tenha um corpo ah, com massa 1 quilograma. Eu vou usar o seno e o cosseno o mesmo valor, tá, gente? Por seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8. 0,8. Tá aí. O coeficiente de atrito estático vale 0,3. E o coeficiente de atrito cinético vale 0,1. Tudo bem? Olha a perguntinha que o cara pode te fazer. Esse corpo está caindo ou não? Entenderam qual que é o lance? Botei o corpo ali, eu tenho o coeficiente de atrito, eu tenho a massa, eu tenho inclinação. Eu quero saber se eu colocar o corpo ali, se ele vai escorregar, se ele não vai escorregar, se ele escorregar, ele vai escorregar com velocidade constante. Como que vai ser isso? Vamos lembrar que para você tirar o corpo do repouso, você precisa vencer um tal de atrito de destaque. E o atrito de destaque é calculado pelo maior coeficiente que o cara te dá. Então a primeira coisa que eu preciso ver é que força eu preciso fazer para tirar esse bonitão do repouso, tá? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, né? Vamos colocar como um exemplo. A pergunta é a seguinte: o que ocorre com o corpo? O que ocorre com o corpo? Tá? Aí você tem várias possibilidades, né? Possibilidade um, o corpo estar parado. Possibilidade 2, o corpo estar à iminência de movimento. Possibilidade 3, o corpo está descendo acelerado. É sobre isso, tá? Bom, vamos calcular o atrito de destaque. É ele que vai dizer pra gente muita coisa. O FAT de destaque é igual a μ vezes a normal. A normal do cara vale quanto? PY.
Ó, a normal vale PY, tudo bem? O PY vale quanto? PY, ele vale mg cosseno de θ. Olha como a fórmula do FAT ficou esquisita. Mi mg cosseno θ. Mi mg cosseno θ, tá? O cosseno θ por causa do plano inclinado, tá? Então fica FAT de destaque é igual a 0,3 vezes 10 vezes 0,8. Confere? Tá aqui. Quanto que deu FAT? 2,4, beleza. Ou seja, ou seja, até 2,4 esse maluco segura. Se o PX, agora é que vem o treta. Por quê? Quem é que tá puxando ele para baixo? Não é o PX? Vamos ver se o PX vale 2,4. Se o PX valer 2,4 certinho, o maluco tá na iminência de movimento. Vamos ver. Cálculo do PX. PX é mg seno. Seno. Vai dar. O seno é 0,6. Vai dar 10 vezes 0,6. Deu 6 nêutrons. Conclusão? Conclusão. Bom, o FAT é 2. O máximo de atrito que esse cara aguenta é 2,4. Eu tô fazendo 6. Entenderam? Então, qual a conclusão, né? Vamos escrever uma conclusão aqui, ó. Conclusão. PX é maior que o FAT de destaque, certo? Essa é a primeira coisa. Se o PX é maior que o FAT de destaque, pessoal, qual que é a conclusão que eu sou obrigado a ter? Que a força resultante não é zero. Que a força resultante não é zero. Se a força resultante não é zero, quer dizer que o corpo tem aceleração. Portanto, o corpo desce acelerado. O corpo desce acelerado, tá? Então peguei só para a gente retomar. Quero saber se colocando o corpo na rampa ele vai escorregar ou não. Então o que que eu fiz? Calculei o maior atrito que esse corpo pode suportar, 2,4. Para isso, eu usei o Mi estático. Depois eu comparei o atrito com o peso que ele estava fazendo no corpo de fato. E cheguei à conclusão de que o peso é maior que o atrito, desceu. Agora aqui vem a parte delicada, está descendo. Eu quero aceleração agora. Calcular, então, a aceleração. Aqui tem que tomar um cuidadinho, tá, pessoal? Depois que a gente fez todo esse trabalho, né, para descobrir se o corpo estava escorregando, se o corpo não estava escorregando, fez um puta de um trabalho aqui. Se o cara pede aceleração aqui, eu vou usar a segunda lei de Newton. Então eu começo assim, ó. Px, tá bom? Menos o Fat igual a ma. Ok? Só que agora é que vem uma coisa muito delicada. Porque esse Fat aqui, ó, que a gente vai colocar, é o Fat dinâmico ou cinético. Por quê? Porque o corpo está andando. Vocês lembram da aula de atrito que a gente comentou assim, olha, conforme você vai empurrando o corpo e ele vai resistindo ao atrito,
Aquela modalidade de atrito é chamada de estática, porque o corpo ainda não está andando. A partir do momento que você venceu o atrito estático, que é aquele que vale 2,4, e o corpo passa a se movimentar, aquele atrito de 2,4 some e entra em ação um segundo atrito, que é o atrito cinético, tá? Para quem não lembra disso que eu estou falando, uma boa tentativa para lembrar é o seguinte. Vocês lembram do gráfico que eu coloquei na aula, ó? Assim, ó. Ó. Lembra desse gráfico aqui, ó, que a gente fez na aula? Tá vendo esse ponto aqui, ó? Quanto vale esse ponto aqui no meu problema? Ele vale 2,4. Isso aqui é o máximo atrito que o corpo consegue me dar enquanto o sistema está em repouso. O atrito vai tentando segurar. O atrito lembra da história do armário, né? Atrito em repouso. Depois que você conseguiu vencer esse atrito em repouso, do repouso, aí o corpo começa a andar, aí entra em ação esse atrito aqui, ó. E é esse o atrito que eu vou usar. Esse aqui é o atrito que eu vou usar, gente, na conta, tá? O atrito de destaque você só usa para quê? Para saber se o corpo está escorregando ou não. Fala. Ah, boa. Tava esperando essa pergunta. É que, na verdade, tem duas coisas aí, ô Fabrício. Primeiro, o problema é você tirar o cara do repouso. Uma vez que você tira o cara do repouso e ele está em movimento, você pode fazer ele entrar em velocidade constante diminuindo a força. Porque você sempre vai ter uma força e um atrito. Naquele caso ali, é meio complexo de pensar nisso, porque o PX é constante. Mas, por exemplo, imagina uma superfície horizontal. Vamos ver se eu consigo explicar melhor assim. Você tem uma superfície horizontal. E aí você tem um F aqui e você tem um FAT aqui. Só que o corpo está parado. Se Para você tirar ele do repouso, você tem que fazer uma força maior que o FAT estático. Beleza. Aí o corpo entrou em movimento. A partir do momento que ele entrou em movimento, você passa a ter um FAT cinético. Se essa força aqui continuar com o valor que ela tinha antes, esse cara vai acelerar. Agora, o que pode acontecer? Essa força que ela pode mudar de valor e ficar igual ao fato cinético. Ele entra em movimento uniforme. Então ele só faz digamos assim, ele só gasta a força maior para fazer o cara andar. Depois que ele anda, ele abaixa a força e vai embora, tá? Agora, ali não tem como isso acontecer, tá? Porque o PX é sempre o mesmo, tá? Pergunta capciosa. O que dá se eu tirar a área disso aqui? O que dá se eu tirar a área desse gráfico? Nada, nada. Por que nada? Força por força, gente. Tem sentido, né? Lembra aquela coisa que eu sempre falo para vocês, ó, antes de você responder se a área dá certo para alguma coisa, tenta lembrar que toda vez que eu te pedir a área, eu estou pedindo para você multiplicar isso aqui. Então o cara fala para mim assim, não, o que dá a área do gráfico de Fat por força? Eu penso, força vezes Fat não é nada, então não dá nada, tá? Beleza. Agora vamos fazer conta então. O PX. Puta, agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou abrir essa conta, quer ver? Ela vai ficar meio grande. No lugar do PX, eu vou escrever MG seno teta menos. Ó, o FAT, pessoal, é aqui, mi MG cosseno. Isso é o FAT. A única coisa que eu vou fazer é trocar esse mi aqui, ó. Eu não vou usar o estático, eu vou usar o cinético, tá? Então vai ficar assim, ó, menos mi MG cosseno teta igual a M vezes A.
Tem uma coisa que eu consigo cortar ali, gente. A massa. Exatamente. De novo aconteceu isso, ó. O que que eu tô falando de novo, na verdade, pessoal? De novo, a aceleração não depende da massa. Né? Nós estamos querendo calcular a aceleração. Ó. Então, a aceleração é igual a GC no θ menos μg cosseno θ. Pode falar. Espera só um pouquinho que eu já te explico. μg cosseno θ. Ó. Vamos lá, vou te explicar. Por que essa fórmula ou essa? Essa daqui é a segunda lei de Newton. O que que ela diz? Que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, isso aqui é a resultante de todas as. É. Aí daqui para cá eu só desenvolvi. Ô, gente, reparem em algumas coisas que auxiliam a gente a compreender física. Para além de exercícios, tá? Porque exercício é importante. Olha para a aceleração do boneco quando não tinha atrito. Cadê ela? Onde que está a aceleração quando não tinha atrito? Ela valia Gc no θ, sem atrito. Olha quanto vale a aceleração com atrito. Gc no θ menos um cocôzinho. O que que esse cocôzinho está representando? O atrito, tá? Gente, essa fórmula ela não é para decorar, tá? Mas ela, se você lembra dela de fazer muitos exercícios, na hora que aparece uma questão de plano inclinado, você já sabe, por exemplo, se ela está assim ou se ela está assim. Para qualquer plano inclinado isso funciona, tá? O que eu estou pedindo aqui é meio absurdo, né? Decorar uma fórmula tão estranha, tá? Mas eu quero só que você perceba essa lógica. Sem atrito, G seno θ. Com atrito, G seno θ menos uma correção que depende do coeficiente de atrito, tá? Beleza. Bom, agora vamos calcular esse trem, então. Oi, já. É o que a gente faz na prática, né? Normalmente é o que a gente faz mesmo na prática, que é para agilizar o processo, tá? Aqui vai ficar aceleração igual a 10 vezes 0,6 menos mi mg, perdão, vezes cosseno, que é 0,8. Então vai ficar aceleração igual a 6 menos 0,8. Ah, ele tirou pouquinho, tá vendo que é atrito bichuruca? Ele tirou só um pouquinho da aceleração, tá bom? Qual corpo sem ou com atrito chega primeiro na rampa? Sem atrito. Por que que ele chega primeiro na rampa? Porque ele tem uma aceleração maior. Qual chega com velocidade final mais. Ele foi formular. Qual dos corpos chega com maior velocidade final lá embaixo? Sem ou com atrito? Sem atrito. Porque como ele acelera mais, se você fizer um vovô ateu para ele, ele vai ter uma velocidade final maior, tá? Beleza? É mais ou menos isso aqui, ó. Saúde. Ó, é mais ou menos isso, ó. Imagina que você soltou os dois corpos lá dos dois. Imagina que você tem dois planos inclinados igualzinho. Um deles sem atrito e um com atrito, ok? Solta os dois. Qual dos dois corpos representa o que está descendo sem atrito? Ó, isso é um gráfico de velocidade por tempo, tá? Velocidade por tempo. Qual deles é o corpo que está descendo sem atrito? É o de cima. O que que me faz olhar no gráfico e perceber que a aceleração desse corpo é maior que esse? Você pode pensar maior a velocidade e menos tempo. Ou olhar para a curva e pensar numa inclinação maior, que é basicamente isso que a aceleração representa, né? Tá? Sem atrito, com atrito.
Tá bom? Beleza? Vamos pendurar um negócio agora no plano. Puta, já sei o que eu vou fazer. Não, peraí, vamos devagar. Eu vou pendurar. Vamos ver se eu consigo desenhar. Peraí. Agora é outro exemplo, tá, gente? Agora eu vou colocar aqui uma polia fixa. Uma polia. Aqui. Aqui. Ó. Ah, Polo inclinado com atrito. Tá bom? Coloquei aqui já o coeficiente de atrito cinético. Então vamos colocar umas massas aqui. A massa do ar eu vou colocar 10 quilogramas. A massa do B eu vou colocar 20 quilogramas. Aqui. 20? Não. Vamos colocar 20, vai. Ter certeza. Tô tentando fazer as contas de cabeça pra ver se dá redondo. Vamos ver. Tá aí. Eu queria tração no fio, tá? Então calcule a tração no fio. Vou escrever aqui, ó. Calcular a tração no fio. Ô, gente, cuidado, porque aqui sempre vai acontecer isso, tá? O cara pede para você calcular a tração, mas você tem um caminho a percorrer, não dá para você. Ah, e qual que é a fórmula da tração? E pá! Por exemplo, para eu calcular a tração no fio, gente, eu vou ter que achar a aceleração. Eu preciso primeiro analisar se o sistema está subindo ou descendo. Então tem todo um caminho, né? E aí esse caminho ele sempre vai perpassar pela aceleração. Então, antes de você se concentrar na tração, vamos nos preocupar com a aceleração, ok? Parte boa. Para me preocupar com aceleração, eu esqueço que tem corda. Eu penso nisso aqui como um sistema único, tá? E vou tentar aplicar a segunda lei para ele. Bom, eu sei o seguinte, ó. Você tem aqui o peso do B puxando o corpo para baixo, PB, e o PB ele vale 200 newtons, que a aceleração vale 10, né? A gravidade. Então o PB vale 200 newtons. Aqui no corpo A, a gente vai ter, agindo no corpo A, tirando a tração, né? Tirando a tração, eu vou ter o PY do corpo A, eu vou ter o PX do corpo A, eu vou ter a normal e o atrito. Gente, o atrito vai estar apontando para onde aqui? Então, é por isso que eu falei a história de que o que está rolando aqui. O que vocês acham que vai acontecer na hora que eu soltar isso aqui? Isso aqui tá com cara de que o B vai descer, não dá? Olha o tamanho do bichão, ó. Então eu acho que se eu soltar isso aqui, eu acho que o B vai descer e o A vai ser arrastado para cima. Se o A for arrastado para cima, aí então o atrito está para baixo. O FAT no corpo A, tá? Beleza. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante no sistema. O PY e a normal, tchau, né? Quem que vai ser a força que puxa o sistema? É o nosso PB.
O que está contra ele? Isso, porque ó, o A, gente, ele está acelerando para cima. Ó, o A ele está acelerando para cima. E o B está acelerando para baixo. Tudo bem, o B está acelerando para baixo. Tá lá, ó lá. Então vai ficar assim, ó. A força resultante, ela é PB menos o FAT no A menos o PX no A. Tudo isso tem que ser igual à massa de todo mundo vezes a aceleração. Oi, o PX? Peraí, o que que você não entendeu nele? Ah, tá, porque é o seguinte, ó, o corpo não tá, o A ele não tá subindo. Se o A tá subindo, essas duas forças elas estão contra ele. Então pensa assim, você tem um sistema inteiro. Qual é a força que está ajudando o sistema a acelerar? Só essa. Por quê? Porque ela está a favor da aceleração. Quais são as forças que estão desajudando? Desajudando é foda, né? São essas duas aqui. Fala, eu simplesmente acredito nisso. Hum, eu simplesmente vou acreditar nisso porque ele só me deu o coeficiente cinético, tá? Então aí eu já passo a não me preocupar com a verificação, tá? Quando que você tem que verificar mesmo? Quando o cara te der os dois coeficientes, aí você fala, isso aqui tá me cheirando a, tá? Então vai ficar assim, ó. Eu vou abrir inteira, tá, gente? Depois eu ponho os números. Quem é PB? MB vezes G. Menos. Quem é o FAT do corpo A? Mi, M, G, cosseno. Já que nós estamos no plano inclinado, tá? Ó. Isso aqui, gente, para quem ainda tá pegando o jeito, o que que é MG cosseno? O que que é MG cosseno? É o PY, que é igual a normal, tá? Então eu já coloquei ele aqui, ó, direto, tá? Isso é o FAT. Menos PX do corpo A. MAG seno teta. Então ficou, ó. MG é o peso do B. Vou colocar assim que acho que fica fácil da gente não se perder, ó. Isso aqui é o peso, isso aqui é o FAT, isso aqui é o PX, ó. Tudo desdobrado, tá? Isso aqui é igual a MA mais MB vezes a aceleração. Quando você tem um pouco mais de prática, você já vai fazendo essas contas direto. Vai fazendo um cantinho e já vai colocando ela aqui, tá? Então aqui vai ficar 200 menos MAG cosseno. 100 vezes 0,8 dá 80. 80 vezes mi. O mi deu 0,2, então vai dar 16. A minha conta deu 16, tá? Se alguém fizer a conta errada, se tiver errado, me avisa. Opa, menos. Agora eu vou nisso. MAG seno teta. 10 vezes 10 dá 100, vezes o seno de teta que dá 0,6, vai dar 60. Tudo isso aqui é igual a 30A. Depois que você desenvolve a conta, fica pequenininha, tá? É mais a simbologia que assusta mesmo. Dá 200 menos 76, vai dar 124 igual a 30A. Quase divisível, que bosta. Vai dar uns 4. Eu vou aproximar, tá, gente? Dá uns 4, né? Mais ou menos. Metros por segundo ao quadrado. Tá? Oi. Então, eu somei. Só que eu fiz diferente, Sara. Eu fiz o seguinte, ó. Eu podia ter escrito assim, ó. Sacou?
Aí eu distributivo aqui. Tá? Ó, gente, pode ser que seja a pergunta de vocês também. Que a Sara perguntou, professor, por que que você, já que o FAT e o PX estão atrapalhando, por que que você não somou os dois? Na verdade, eu somei. Quando eu subtraí os dois aqui, eu fiz isso aqui, ó. Tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui, na verdade? Eu peguei o PB menos. Peguei todas as forças que atrapalham e já subtraí de uma vez só, tá? Tá bom. E agora, gente? Pergunta do problema é a tração. Tração. E agora? O que que nós temos que fazer agora? Oi. Uhum. Uhum. O que que você tem puxando contra ele? Isso aqui, ó. 76, que é 16 do FAT e 60 do PX. Como isso aqui é maior do que isso, então o bagulho escorrega, tá? Gente, para a gente achar atração, aí acabou a história de pensar no corpo como uma coisa só. Agora eu tenho que pensar no corpo separado. E aí a dica que eu sempre dou é a seguinte: escolhe o corpo que tem menos forças agindo. Então eu vou escolher, para achar atração, o corpo B. A tração, gente, ela está agindo nos dois corpos. No corpo A, como que ela está se comportando? No corpo A, ela está puxando o bloco para cima. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a segunda lei de Newton para o corpo A, como que ela ficaria, gente? Segunda lei para o corpo A. Tração menos Px menos Fat. Tudo bem? Tração menos Px menos Fat. Agora, eu quero usar o corpo B. No corpo B, a tração está puxando ele para cima, ó. A tração está puxando ele para cima. Como no corpo B tem menos forças e a aceleração ela está para baixo, então eu vou fazer para o corpo B, ó. Corpo B. PB menos tração igual a massa vezes aceleração, tá? O PB vale 200 menos. A tração, eu não sei, eu quero saber, igual. Massa de B, que é 20. Aí eu vou usar a minha aceleração arredondada, tá, pessoal? Ela deu um pouquinho mais que 4, mas eu tô com a 4. Aqui, ó. Então vai dar 80. Eu vou passar o 200 para cá, ele vai ficar negativo. Então a tração vai ficar 120 newtons. Tração 120 newtons. Hum. Vou colocar mais um agora um pouquinho mais complicado, tá? Oi, pode falar. Peraí, esse você fala qual? Tá, repete a sua pergunta de novo. Por que que... Porque ele... Então, foi a mesma pergunta que o Pedro fez agora. Primeiro, eu não te dei o coeficiente estático. Isso significa que eu vou partir da premissa de que ele já está andando. Sim, sim. Aí você fala assim, tá, mas como que eu vou saber se eu tenho que conferir ou não tenho? Porque às vezes a pergunta é explícita. Ele fala, ó, eu quero saber se o cara está em movimento. Agora, se o cara te der os dois coeficientes, desconfia. Antes de assumir que ele está andando, verifica se ele pode estar andando. Tá andando? Beleza, aí você continua a questão, tá? Mas assim, na maioria dos problemas, ele não vai questionar você quanto àquilo, ele já vai partir da premissa de que o cara está andando, tá? Na maioria dos casos, você não vai se preocupar com isso, não.
Pronto. Olha que perguntinha sacana, ó. Aqui eu coloquei um sistema meio misturado. O que que eu fiz? Eu coloquei um plano horizontal com atrito e um plano oblíquo sem atrito, tá? Os corpos estão presos por um cabo e eu vou puxar essa força aqui, vou puxar esse corpo com uma força F, tá? E eu quero saber o seguinte: qual é o valor dessa força capaz de manter o conjunto em movimento uniforme? Conjunto em movimento uniforme. Pronto. Agora já coloquei os outros dados. Outras coisas que eu coloquei aqui. Tudo da minha cabeça agora, tá? Tomara que tenha resolução a questão. Ó, eu coloquei a massa dos dois corpos, 1,2 kg, tá? O corpo A é mais pesado. O corpo A tem 1 kg e o corpo B tem 2. Coloquei atrito estático e atrito cinético. Como tem duas coisas que estão inclinadas aqui, eu coloquei os ângulos alfa e beta aqui, ó. Tá? Alfa é a inclinação do plano, que eu sei o seno e o cosseno. Beta é o ângulo que a força faz com a horizontal. Alfa mais beta igual a 90 graus Celsius, não, né? Tira o Celsius. Pronto. Tá aí. Qual o valor da força F capaz de manter o conjunto em movimento uniforme? Olha lá, é aquilo que eu estava falando para vocês. Se o corpo está em movimento uniforme, não tem aceleração. Não tem. Se não tem aceleração, ele está na primeira lei. Está com força resultante igual a zero. Tá? Então, o meu sistema tem que ter um conjunto de forças que se anula. Ele está andando, tá? Só que em movimento uniforme. Então, é mais ou menos isso, ó. Eu quero que o corpo vá para cima, aqui com uma velocidade v. Veja que aqui eu não estou desenhando a aceleração, gente. Estou só dizendo que ele está em movimento uniforme, tá bom? Beleza. O que que eu vou ter que fazer então? Se eu não tenho que achar aceleração, se eu tenho que anular todas as forças, a primeira coisa que eu vou tentar dar conta aqui é ver que força está puxando para cada lado, tá bom? Qual que é a parte boa de não ter aceleração? Eu não vou me preocupar em calcular a tração, eu já vou direto para a resposta, tá? Então vamos lá. Quem que está puxando o A para baixo? Só o PX, né? Como não tem atrito aqui embaixo, isso já ajuda bastante a gente, né? Claro que se tivesse atrito aqui embaixo, eu ia ter que colocar o atrito. Acho que eu tô meio estranho hoje. Tá, agora, quem que tá puxando o cara para cima ali, o B? Então, não é bem a força, né? Essa força, ela vai ser decomposta em um Fx do corpo B e um F
Y do corpo B. Professor, mas eu não posso pensar na força F de uma vez só? Não, gente, não pode. Sabe por que que não pode? O movimento do cara, o movimento do cara está na horizontal, não tá? A força não está na horizontal. Então, para você conseguir explicar esse movimento, você precisa assumir que tem uma força na horizontal. Só que para você assumir que tem uma força na horizontal, você teve que decompor a força F, tá bom? Outro agravante que tem na questão, por isso que é foda a lei de Newton. Você faz um monte de questões, de repente vê uma coisinha diferente. Além dessa força F aqui, aqui tem atrito, ó. Então esse corpo B, de alguma maneira, ele está sendo impedido de ser puxado. Você tem um atrito aqui, ó, parte B, tá bom? Esse atrito, aí é aquilo que o pessoal está perguntando. A Anitta perguntou, o Pedro também. Esse atrito aqui eu já vou assumir que o cara está andando, tá? O cara já fala, olha, tá com velocidade constante. Eu já vou assumir que ele está andando. Eu quero que a força seja suficiente para que o corpo tenha velocidade constante. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Se o corpo tem que ter velocidade constante, pessoal, como que a gente vai escrever a lei de Newton para ele? A primeira lei, né? Que no caso seria a primeira. Eu vou dizer que Fx do corpo B tem que ser igual ao φ dele mais o Px do corpo A. Vê se é isso. Ó, quem está puxando ele para a direita? O Fxb. Essa força tem que ser igual a isso e isso. Por que igual, professor? Porque se essa força, gente, for igual a isso mais isso, a resultante dá zero. Se a resultante deu zero, ele está na primeira lei de Newton, tá? Vamos abrir essa conta. Como que eu calculo Fx do corpo B? Mg cosseno beta. Mg cosseno beta. Igual a. Quem é o φ do corpo B? É μ vezes a normal. Mi vezes a normal do corpo B. Mais. Quem é Px do corpo A? É mi mg seno. Não, mi não, né? Mg seno. Seno. Pronto. Abri, ó. Tá? Então, eu tinha esta situação, tá? Essa força tem que ser igual a isso vezes isso. O que que eu fiz? Eu trouxe ela para cá e abri a conta. Tem mais um problema nessa conta ainda que eu preciso resolver. A normal. Quanto que vale a normal aqui, gente? Ela vale igual ao peso? Não, não vale igual ao peso. Por que que não vale igual ao peso, gente? Porque tem uma forcinha puxando ele para cima também, ó. Tá vendo essa merdinha? Quando ele puxa o corpo nessa direção aqui, ó, ele tá ao mesmo tempo puxando para o lado e para cima. Essa força para cima, ela vai tirar um pouquinho da normal do corpo, vai descomprimir. Como que eu posso provar isso? Quer ver, ó? É simples. Você sabe que o corpo tem um peso, não sabe? Você sabe que o corpo tem um peso. Aqui. A normal do corpo, ela tá para cima, não tá, ó? Ó, normal tá para cima. Normal. Vocês conseguem perceber a diferença agora? Ó, por quê? Olha para o corpo B aqui, ó. Eu tenho a normal e o FY para cima e o peso para baixo. Então aqui, o que que eu sei? Olhando para isso aqui, ó. Vou fazer um rascunho aqui. No corpo B, a normal mais o FY tem que ser igual ao peso. Isso no corpo B, tá?
Por isso que é difícil. Isola normal daqui, ó. Vai ficar PB menos FY, não vai? PB menos FY. Então vamos lá. Fica MBG cos beta igual a mi vezes. Ó, é aqui que eu vou substituir a maldição, ó. No lugar da normal, eu ponho PB menos FY. Uau. Ainda tem que abrir mais coisa. O que que a gente pode abrir aqui ainda, ó? Eu vou abrir o FY. Porque, ó, o FX a gente abriu aonde aqui, ó? O FX. O FX é F cosseno, certo? F cosseno. Ô, gente, aqui eu fiz uma cagada, vocês perceberam, né? Eu só fui perceber agora. Tá vendo no lugar do FX, eu coloquei MG cosseno? Não é MG cosseno, cara. É F cosseno, cabeção. Aqui, ó. É F cosseno, tá? Beleza? Agora eu vou abrir o FY. O FY ele vai valer F seno. Então fica assim, ó. F cosseno de beta igual a mi vezes PB, MBG, menos F seno beta igual a MAG mais MAG seno de teta. Ali, ó. Depois que eu abrir tudo isso aqui, ó. Agora eu vou substituir número por número, tá? E ainda tem um agravante nesse tipo de questão, né? Que já tá num nível bem difícil. O ângulo aqui é diferente do daqui, tá vendo, ó? Tá? E eu coloquei de propósito aqui que eles são complementares, porque essa informação vai me ajudar a lembrar o seguinte: quando dois ângulos têm a soma valendo 90 graus, tipo assim, 30 e 60, 20 e 70, né? A gente chama eles de complementares na matemática. Na trigonometria, os ângulos complementares, eles têm o seno e o cosseno invertido. Por exemplo, o seno do alfa vale 0,8 e o cosseno vale 0,6, né? Como os nossos ângulos são complementares, o do beta é o contrário. Isso é uma propriedade da matemática, tá, gente? Vocês podem guardar que ela é importante. Ó, quando dois ângulos são complementares, o seno de um deles é o cosseno do outro. Então, por exemplo, se o seno do alfa vale 0,8, o cosseno do beta vale 0,8. Se o seno do alfa, desculpa, se o cosseno do alfa vale 0,6, o cosseno do beta vale 0,6. É só inverter os valores. Sabe como que você nunca mais esquece isso? Que foi assim que eu aprendi? É só pensar no 30 e no 60. Você nunca mais vai esquecer essa propriedade. Pode perceber que o do 30 funciona assim, né? O 30 e o 60. O seno de um é o cosseno do outro. E vice-versa, tá? Agora eu vou usar tudo ali para fazer a contaiada. E vou achar essa bendita dessa força aí. Então vai ficar assim agora, substituindo. Cosseno de beta, 0,8, né? Então vai ficar 0,8F, 0,8F igual a mi. Eu vou usar o mi cinético, 0,2 vezes mg. Eu dei a massa dos caras. Então é 20, né? 20 menos F seno beta, 0,6F. Uau. Eu espero um pouco, tá? Para vocês conferirem. A massa do A vale 1, né? 1, então aqui vai dar 10.
vezes o seno de θ, que é 0,6. Não, 0,8. A pessoa pôs θ, alfa. É uma zona. É uma zona. Então vai ficar 10 vezes 0,8. Pronto. E a labirintite já tacou até com esse monte de letra. Aí fica 0,8. Aqui eu vou ter que fazer distributiva, né? Vai ter que fazer distributiva, não tem jeito. Então fica 0,8 aqui, igual. 0,2 vezes 20 dá 4, menos 0,2 vezes 0,6 dá 0,12, mais 8, tá? Esse 0,2 aqui, pessoal, eu fiz isso, ó. Eu fiz a distributiva, tá? Então ficou 4 menos 0,12, ali, aqui ficou 8, ó. Passa esse 0,12 para cá, negativo, né? Vai ficar positivo. Então vai ficar 0,92 Fs é igual a 12. Não podia ter dado uma conta mais feia, né? Aqui, dividido por 0,92. Tá aqui. Dá quase 12, né? Quase 12, dá 12 e pouquinho, tá? Aproximadamente 12,1. Tá aí. Tá? Isso é para a gente ter noção. É óbvio que esse não é um perfil de exercício, pessoal, para uma prova de múltipla escolha. Sobretudo uma prova como a do Enem, extensa, né? É muito difícil a gente imaginar que caia uma questão com os números dessa forma, tal. Mas era importante para a gente entender a dinâmica da coisa, como colocar força. E aí, isso aqui tudo vira muito foda. Por quê? Por exemplo, se eu colocar mais uma mola aqui no meio, já é outro problema. Se eu pendurar uma outra coisa aqui, vira um outro problema. Se eu colocar um corpo aqui em cima dele, cara, ali vai fazendo variações dessa situação, tá? Mas isso já é uma coisa bem complexa para uma prova de múltipla escolha, por exemplo. Fechou? Vamos fazer uns exercícios agora do caderno? Então, você pode um pouquinho para direito, Pode ver falar. se eu copiei tudo. Fala mais Eu queria ver se eu copiei tudo, mas você tá na frente. Tá. Você quer que eu venha pra cá? Fala onde você quer que eu fique. Era do outro lado mesmo, no último exemplo que você deu. Ah, é do outro lado? Desculpa. Aqui. Tá bom aqui? Vamos começar, pessoal. Vocês falaram que tinha uns dois ainda faltando, né? Da página 39. Ou é 40? Eu acho que os da 39 da primeira aula eu fiz. A 2 eu não cheguei a fazer. Não? Então vamos lá. Ai, droga, peraí, gente. Página 39, questão número 2. Questão 2. Na questão 2 ele fala o seguinte, gente. Um lustre de massa. Porque agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas as questões dessa aula 2 que falta, mais ainda as da aula 3, tá? Que é a aula de plano inclinado. Ainda tem que falar de polia, então tem bastante coisa para a gente trabalhar. Na 2 ele fala assim: um lustre de massa 5 quilogramas
está preso ao teto por um fio ideal, conforme mostra a figura a seguir. Nessa situação, calcule a força de tensão no fio e determine a força de tensão no cabo caso ele seja cortado. Então, ele está trabalhando com duas situações. Situação número um. Aqui está o cabinho e aqui está o lustre. Tá aqui. Situação número 2. Cortei o cabo. Ô, gente, isso aqui, eu tô tentando fazer um lustre, tá? Ó, uma lâmpadazinha aqui. Tá caindo. Tá aqui. É isso aqui. Bom, gente, qual a diferença do... Eu sei que essa pergunta pode parecer idiota, tá? Mas qual a diferença do lustre estar preso pelo cabo e eu cortar o cabo? Primeira, segunda lei. Essa é a diferença. Quando o lustre está preso no cabo, nós estamos num corpo em repouso. Portanto, a força resultante nele tem que ser diferente de zero. É, diferente de zero. Igual a zero. E aqui, sim, ele está em MRUV, força resultante, diferente de zero. Tá. Gente, outra coisa. Se a força resultante é zero, é muito simples. Por quê? Eu tenho duas forças agindo aqui. Eu tenho a força peso no corpo e a tração no fio. Acabou. Se o corpo está em repouso, o peso tem que ser igual à tração. Ou a tração tem que ser igual ao peso. Acabou. Tá? Se você quiser colocar uma observação aí, né? Primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Tá? Como ele deu a massa do corpo, a massa do corpo acho que vale 5, né? 5 quilos, então a tração vale 50 newtons. Acabou. Tá bom? Agora calma, calma. Cortei o fio, plof. Gente, se eu cortei o fio, ele está em MRUV. Se ele está em MRUV, ele tem aceleração, não tem? Tem. Qual que seria a aceleração dele aqui? É 10. É G. Ó, quero calcular a tração com o fio quebrado, certo? Quero calcular a tração com o fio quebrado. Então, estou usando a segunda lei de Newton. Peso menos tração igual a MA. Só que tem um detalhe, gente. A gente acabou de falar aqui que a aceleração vale quanto? G. Ele está caindo. Se ele está caindo, gente, o único caso que a gente sabe a aceleração de um corpo sempre é o da queda livre. Qualquer corpo que está em queda, ele vai acelerar com 10. Então vocês concordam que essa conta aqui ela vale mg? Então olha o que eu estou escrevendo. Que mg menos tração igual a mg. Opa! Quanto dá a tração? Zero. Cortou o fio, some a tração. Ou seja, a tração ela só existe, pessoal, quando o fio é puxado. Por exemplo, ó, esse fio aqui, ó, tecnicamente ele não tem tração, ó, porque eu não estou puxando ele. Agora, se eu faço isso, ó, tracionou. Tracionou o fio. Entenderam qual que é a jogada da coisa? Tá? Beleza. Então já está aqui no item A e no item B. Item A, item B. Beleza? Eu vou fazer esse do bloquinho, gente, e eu deixo os de força elástica para aula que vem, tá? Vamos fazer a questão número 3, que ela vai trabalhar inicialmente com planos horizontais, tá? E depois ele vai para os vertical. Peraí. Questão 3. Aqui nós já estamos na página 40, tá? E3. Dois blocos A e B de massas 1 e 2 quilogramas estão respectivamente apoiados
aliás, respectivamente, estão apoiados numa superfície horizontal, ligados por um fio ideal. Uma força constante de intensidade 12 newtons é aplicada ao bloco B e o conjunto entra em movimento. Determine a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio. Há atrito entre os blocos e a superfície, sendo que o coeficiente de atrito dinâmico, aqui ele está usando a palavra dinâmico como sinônimo de cinético, tá, pessoal? O coeficiente de atrito cinético vale 0,2. Pronto. Então, vamos encerrar com um de bloquinho menos doloroso, né? Ó, eu tenho dois corpos com atrito. Os dois corpos, A e B, estão sendo puxados por uma força F. Essa força F, ela está aplicada diretamente no bloco B. B. Então, a situação é essa, ok? Eu sei que tem peso, eu sei que tem normal, mas eu vou evitar escrever essas forças porque elas não vão interferir no nosso processo. Tá? O corpo está acelerando na horizontal. Então, vamos olhar para as forças na horizontal. Eu tenho FAT no corpo A, eu tenho FAT no corpo B, certo? Tá. Como ele vai perguntar para a gente as trações, a tração no fio, perdão, eu já sei que a tração está agindo em A e B, como ação e reação, né? Ó, tá ali, beleza? Para que a gente possa calcular a aceleração, pessoal, vamos fazer a segunda lei para o sistema inteiro. Como que fica a segunda lei para o sistema, gente? Vamos lá. Vai. Para o sistema, tá? Esquece a corda. Esquece a corda. Fica F menos. Ó, de novo aqui, ô Sará, olha aqui, ó. Eu vou fazer igual da outra vez, tá? Ó. Vou subtrair as duas, mas é como se eu estivesse somando. Tá, ó. Ficou F. Peraí que a câmera tá. Volta bonitona. É que eu vou me. Eu vou me inclinando aqui. F menos Fat A menos Fat B, ó, os dois Fats agindo contra o corpo, igual a massa da galera multiplicado desculpa, pela aceleração. Tá bom? Vamos abrir esse trambolho. Fica assim, F menos mi mg menos mi mg mg igual a ma mais mb. Aqui, ó. Olha só, gente. Aqui, como o peso é igual a normal, eu já coloquei mi mg, tá? Beleza? Agora não tem mais o que fazer, é substituir. A força vale 12 menos. Gente, se não me engano, a massa do corpo A vale 1. 1 vezes 10 dá 10, vezes o coeficiente de atrito, que é 0,2. Então aqui vai dar 2. Menos μmg. Só que agora para o corpo B. Corpo B diz que pesa 2 quilos. 2 quilos vezes 10 dá 20. 20 vezes o coeficiente, que é 0,2, dá 4. Igual. Agora aqui, soma as duas massas, 1 mais 2, né? Que vai dar 3 vezes A. Prontinho, ó. 12 menos 6, gente. Dá 6 igual a 3A. Pronto. Pelo menos a aceleração. A parte mais difícil fizemos, que é achar a aceleração do sistema. Sobe. Ai, que doido. Aí, voltou. E baixar a tração aqui, vamos fazer com qual?
Aqui não tem como escapar muito do atrito, né? Eu vou fazer no B. Sou do contra. Fazendo B. Vamos lá. Segunda lei para o corpo B, gente. Ó, cuidado. Isso. A aceleração ela tá para direita, hein? Ó, a aceleração tá para direita. Então fica F menos o fat de B menos a tração. Porque observa que as duas trações, pessoal, elas estão apontando para trás. As duas trações. Tá vendo? Isso aqui é igual a M vezes A, com acima. Tá? Bom, o fat, pelo menos, a gente já calculou. Essa força aqui vale 12 menos. O fat do B, gente, ele tá aqui, ó. Ele vale 4. A gente calculou na parte anterior, tá? Então, vale 12 menos 4, menos a tração. Como a gente está fazendo só para o corpo B, eu só vou colocar com a massa dele na segunda lei. Então, vai ficar igual a 2 vezes a aceleração, que é 4. É 2, perdão. 2. Então, a tração vai dar 4, né? Ó, aqui 12 menos 4 vai dar 8 menos T. 8 menos T igual a 4. T igual a 4 newtons. Tá bom? Se eu fosse fazer segunda lei para o corpo A, aí ficaria tração menos o fat. Né, ó, para o A, ó, aqui, ó, seria tração menos o fat, tá? Seria mais simples, mas também vai dar 4 newtons. Tá bom? Acho que por hoje deu, né? Chega de lei de Newton, pelo amor de Deus. Vamos tomar nosso cafezinho. A gente volta com a segunda parte, tá? Na segunda parte a gente vai terminar propriedades coligativas, tá? Eu preciso. Já falei de osmose, não, né? Eu vou terminar propriedades coligativas, tá?